em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 1 ao 10. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 10. Se você puder ficar sobre os seus pés, para que nós possamos fazer a leitura. Filipenses capítulo 3, versículo 1 ao 10. Quem achou, diga amém. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço que escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum homem cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei do fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Repetindo o versículo 10, para conhecê-lo e a virtude, algumas traduções vão dizer, e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Feche os seus olhos, por favor, por alguns segundos. Pai, essa é a tua palavra. Fica à vontade, Jesus, para falar conosco, ministrar no nosso coração a tua vontade. Nós estamos aqui por causa de ti e nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos ouvir o Senhor ministrar no nosso coração. Fica à vontade, Jesus, para mudar aquilo que precisa ser mudado. Nós queremos sair daqui convictos de uma verdade. Nós queremos sair daqui convictos desta verdade que é a sua palavra. Vem, Jesus, ao nosso coração. Faça em nós aquilo que somente o Senhor pode. Amém e amém. Pode se sentar, irmãos. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre o poder da ressurreição. Irmãos, quando nós vemos o apóstolo Paulo, no final da sua vida, da sua caminhada com Cristo, terreno, ele escrevendo para esse povo, o povo que vivia em Filipos, ao qual a comunidade de fé carregava o nome de Filipenses, ele dizendo no final da sua caminhada que tudo aquilo que ele tinha alcançado, tudo aquilo que ele tinha encontrado, tudo aquilo que ele tinha abraçado, tudo aquilo que ele tinha trago para a sua vida ao decorrer da sua caminhada, ele vai dizer que ele considerava tudo aquilo como um esterco. Ele considerava aquilo como perda, para que ele pudesse alcançar a Cristo, para que ele pudesse conhecer a Cristo. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto,
A primeira pergunta que nos recai é o que Paulo viu. O que Paulo viu? O que Paulo encontrou? Um homem que tinha tantos conhecimentos, um homem que falava várias línguas, um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, um homem que tinha, irmãos, uma consideração no meio da sociedade religiosa muito grande, um conhecimento muito grande, mas no final da sua caminhada ele vai dizer: eu considero tudo como perca, eu considero tudo como esterco, como nada, para que eu possa alcançar a Cristo. E ele vai dizer, irmãos, que tudo isso é para que ele pudesse ser achado nele. Volto a dizer, e talvez eu seja enfático nessa noite: o que Paulo viu? O que o apóstolo Pedro, quando estava pescando e Jesus Cristo chamou ele, o que ele viu? O que Tiago, o que João, o que esses homens, discípulos, viram nele, que muitas das vezes nós ainda não vimos? O que esses homens encontraram, a ponto de dizer que ele considerava tudo como perca para poder alcançar a Cristo? Agora, irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer, ele está dizendo, olha, no versículo 10, acompanhe comigo, por favor. Ele vai dizer: tudo isso, ele considerava tudo como perda, ele considerava tudo como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, sabe? E não tendo a justiça que vem da lei, mas que vem na fé em Cristo Jesus, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Versículo 10, para conhecê-lo. Irmãos, antes de mais nada, eu quero dizer: você foi chamado para conhecer a Cristo. Você foi chamado para conhecer a Jesus. Você foi chamado para conhecê-lo. Irmãos, desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver Deus sempre querendo que o seu povo, os seus filhos, o conhecessem. Agora, Paulo está dizendo para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Coloca a mão no seu coração e fala assim: há poder na ressurreição de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar, irmãos. Porque de verdade há poder na ressurreição de Jesus. Nós precisamos conhecê-lo, mas nós precisamos, irmãos, e nós vamos conhecê-lo a partir do poder que emana da ressurreição do nosso Salvador. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 20. Volta um pouquinho aí. Hoje é o dia de Páscoa. Nós queremos falar sobre a ressurreição do nosso Salvador. Ah, irmãos, como Ele é maravilhoso. Há poder na ressurreição. João capítulo 20, versículo 11. Maria estava chorando do lado de fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados no jazeiro do corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que
vós? Quem buscas? Ela, cuidando que era um hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, diz-me onde puseste, e eu levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele dissera isso. Aleluia. Irmãos, eu quero falar para vocês, à luz desse texto, poderia falar aqui a noite inteira sobre o poder que há da ressurreição de Jesus. Mas eu quero, irmãos, meditar juntamente com vocês acerca da Escritura, sobre esse poder que há na ressurreição. Primeira coisa, irmãos, a Bíblia vai nos mostrar que Maria Madalena, de manhã, ela foi àquele lugar e ela não encontrou Jesus Cristo do lado de dentro do sepulcro morto, mas ela teve um encontro com Ele do lado de fora vivo. Aleluia, glória a Deus. Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês a respeito desse poder que há na ressurreição é sobre, irmãos, que Jesus Cristo ele veio e resgatou o sentido de família. Note-se que Jesus Cristo, quando estava conversando com aquela mulher, no versículo, após ele se apresentar ou ela entender que era Cristo, versículo 17, olha o que Jesus Cristo falou para ela: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos. Jesus Cristo não falou assim: olha, vai para os meus discípulos, vai para os meus irmãos, e diz-lhe que subo para meu Pai e vosso. Jesus Cristo está dizendo: meu Pai é Pai de vocês. Vai falar para os meus irmãos, vai falar que eu subo para o meu Pai, que também é o Pai de vocês, que eu vou para o meu Deus, que também é o Deus de vocês. Jesus Cristo estava dizendo, irmãos, que na ressurreição Ele restaura o poder de viver em família. Porque, irmãos, lá no Éden, a Bíblia vai nos mostrar que Adão, ele pecou, e esse sentido de viver família com Deus, sobretudo com Deus, se perdeu por causa do pecado. Porque o relacionamento foi quebrado através do pecado. Agora, em Cristo Jesus, não obstante, irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, o primeiro milagre que Jesus Cristo fez publicamente foi transformar uma água em vinho em um casamento. E eu não acredito, irmãos, em coincidência, eu acredito em propósito. Cristo, o primeiro milagre público que Ele fez foi entrar numa festa de casamento, Letícia, e transformar água em vinho. Sabe por quê? Porque Ele estava dizendo: olha, a alegria de vocês foi perdida lá no Éden, mas eu cheguei para trazer a alegria para vocês de novo. Eu cheguei aqui para trazer sentido para a vida de vocês. Onde dentro de um casamento faltou alegria porque o pecado entrou, agora já não vai faltar mais dentro da família, porque Jesus Cristo se faz presente. Agora entenda algo, irmãos. Ele resgatou o sentido. Esse é o poder da ressurreição. Ele está dizendo: irmãos, vai, fala para os irmãos que eu subo para o meu Pai, mas também é o vosso Pai. Eu subo para o meu Deus, que também é o vosso Deus. Então entenda, irmãos, se em Adão, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios 15, 21.
Paulo vai dizer, olha o que Paulo vai dizer, irmãos. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo Jesus. Aleluia! Em Cristo Jesus nós somos vivificados. O significado da palavra vivificado quer dizer viver de novo. Porque no Éden Deus nos fez, então Ele nos deu a vida. Agora, através do pecado, nós perdemos a vida. O salário do pecado é a morte, mas em Cristo Jesus nós fomos vivificados. Voltamos a ter de verdade uma vida. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que Cristo ele veio para nos trazer esse sentido de viver em família. Já não somos mais órfãos. Nós temos um Pai. Nós podemos sim viver essa família. E o quanto que isso é maravilhoso, irmãos. Que estávamos separados de Deus. Estávamos longe dessa família. Mas agora, através de Cristo, nós podemos nos achegar a Ele. Esse é o poder da ressurreição. Através de Cristo nós podemos nos voltar novamente a viver o propósito original ao qual Deus nos criou. Conhecê-lo e viver uma família, um relacionamento, irmãos. Tem mais de 6 anos que nós temos batido nessa tecla, ao qual Deus nos chamou para falar para as pessoas: viva uma vida para conhecer a Deus. Viva uma vida para conhecer a Ele. Você foi chamado para viver, para conhecer a Deus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. E eu acredito, irmãos, que Deus ele tem grandes coisas para nos revelar nessa vida. E nós precisamos entender esse sentido de viver em família. Agora nós temos irmãos. Agora nós temos pessoas ao qual nós podemos chamar de irmãos, ao qual nós podemos contar no momento da angústia, no momento das dificuldades, no momento, sabe, nos momentos bons nós estamos ali também, sabe, para poder segurar na mão dos outros e celebrar, alegrar-nos com os que se alegram e chorar com os que choram. Então nós temos irmãos para poder viver o chamado, para poder fortalecer uns aos outros. Paulo vai dizer aos Coríntios que nós somos membros uns dos outros. Então nós temos irmãos, nós não estamos sozinhos nesse mundo. E isso é maravilhoso, irmãos. E sobretudo, nós temos o Pai que nos socorre, que está com seus ouvidos abertos, como diz em Isaías 59, os seus ouvidos não estão tampados para que não possam nos ouvir. Sabe, irmãos, nós temos irmãos, nós temos um Pai, e nós temos um Deus poderoso. Nós temos um Deus poderoso. Segunda coisa que eu queria falar sobre o poder da ressurreição. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, no decorrer do texto, no versículo 19, no versículo 21 e no versículo 26, que Jesus Cristo, ao chegar diante dos discípulos, agora já dos discípulos, Ele fala uma palavra, Ele fala: Pai seja convosco. Fala com o irmão que está do seu lado: Pai seja convosco. Pai seja convosco. Olha, irmãos, o poder da ressurreição, que nós precisamos entender que Cristo, Ele nos deu a verdadeira paz. João 16:33, Ele vai dizer: em mim tereis paz, no mundo tereis aflições, tem de ânimo, eu venci o mundo. Então a verdadeira paz que nós precisávamos está em Cristo Jesus. Por isso Ele disse, por isso Ele foi enfático quando Ele se deparou com Tomé duvidando, quando Ele se deparou com os discípulos reunidos. Sabe, 8 dias depois, quando Ele novamente se apresentou para os discípulos: Pai seja convosco. Pai seja convosco.
Paz seja convosco. Por que, irmãos? Porque isso é o poder que está na ressurreição de Jesus. Porque nós estávamos separados. Guerra. No meio de uma guerra espiritual. Entende? Uma guerra interna. Longe de Cristo. Longe daquilo que da eternidade. Longe daquilo que Ele tem para nós. E agora, através do seu sacrifício, Ele vem e se apresenta: paz seja convosco. Ele está dizendo: olha, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. A paz que Cristo nos dá, irmãos, é uma paz diferente. É uma paz que você, em lugar nenhum nesse mundo, em pessoa nenhuma nesse mundo, você vai experimentar, a não ser a paz que Cristo pode te dar. Essa é a paz verdadeira que você precisa experimentar. Que nós, como igreja, precisamos, irmãos, guardar no nosso coração. Há poder na ressurreição de Jesus. E esse poder, irmãos, é ter paz no nosso coração. Os discípulos estavam tribulados, não eram, irmãos, documentos, porque eles gastaram 3 anos para andar juntamente com Cristo. E agora, Cristo, ao qual eles esperavam, sobretudo do ponto de vista judaico, eles esperavam que Cristo, o Messias, iria libertar eles do jugo de servidão sobre Roma. Agora, Cristo havia sido morto. E a pior morte que o homem poderia ter é a morte de cruz romana. E isso representava que aquela pessoa seria maldita. A Bíblia vai dizer em Isaías 53 que Ele se fez maldito no nosso lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora nós precisamos entender que a paz que nós temos hoje, essa paz, ela vem de Jesus. Glória a Deus. Somente Ele, irmãos. Essa é a verdadeira paz. Essa é a verdadeira paz que nós precisamos. Terceira coisa, terceiro poder que a ressurreição de Jesus nos deu. A nossa vida passou a ter sentido. Em Cristo Jesus, irmãos. Na ressurreição de Cristo, a sua vida, a minha vida passou a ter sentido. Eu não sei você, irmãos, mas eu me lembro do tempo que eu vivi longe, distante, sem reconhecer o sacrifício de Jesus. Como um filho pródigo, peguei as minhas coisas e parti. Não alcancei nada. Nenhum de nós, longe de Cristo, vamos alcançar. Agora veja bem, quando eu reconheci pelo Espírito Santo o sacrifício expiatório de Jesus, eu pude perceber que a partir dele a minha vida passou a ter sentido. Entende? Olha o que ele disse para os discípulos, versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebeu o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados, os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiveres, lhes serão retidos. Jesus nos deu um sentido de vida, um propósito. É tão interessante que Martin Luther King, ele falava que quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo também para morrer. Todos nós precisamos ter uma causa para que nós possamos falar assim: olha, por isso eu dou a minha vida, eu entrego a minha vida. E se tem algo que nós precisamos abraçar e viver uma vida dessa forma, é o Evangelho do nosso Senhor. Porque quando Ele ressuscitou, em João, Ele disse para os discípulos: olha, aqueles a quem vocês perdoaram, Ele estava dando destino para as pessoas.
Aqueles ao qual vocês perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, eles serão retidos. Agora abra sua Bíblia comigo em Mateus 28, 19. Ele disse assim, olha, após a ressurreição, Mateus vai dizer que ele disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Marcos 16, 15 e 18, também após a sua ressurreição. Olha o que ele falou para os discípulos, irmãos. Marcos 16, 15 a 18. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão aos que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Lucas 24, versículo 45. Todos esses versículos após a sua ressurreição. Lucas 24, versículo 45. Olha o que a Bíblia vai dizer. Versículo 46. Assim está escrito: e assim comigo que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunho. Então, o poder da ressurreição há em constituir uma família. O poder da ressurreição há em viver a verdadeira paz. Mas o poder da ressurreição também há em viver uma vida com sentido. Sabe, Cristo nos dá um sentido para viver. Qual o propósito de vida que nós temos? Quantas pessoas que não têm identidade porque não descobriram isso na ressurreição de Jesus? De que vale a pena viver com Ele, viver para Ele, irmãos. A nossa vida, a nossa pregação, ela só é eficaz e verdadeira porque Jesus Cristo ressuscitou. A nossa forma que nós falamos dele, o jeito que você vive, só é, irmãos, verídico, só é verdadeiro porque Cristo ressuscitou. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. Sabe o que Paulo vai dizer, capítulo 15? Coríntios 15. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Ele vai dizer assim: olha, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que foi visto por servos e depois por 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, porque sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não sou eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé.
assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, e se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis os vossos pecados. Paulo está dizendo, irmãos, que, resumidamente, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã nós estarmos aqui, nos reunidos aos domingos, é vã, se Cristo não ressuscitou, é vã nós estarmos aqui na quarta-feira orando, é vã você se levantar de madrugada para orar. Paulo está dizendo que se Cristo não ressuscitou, é vã, mas veja bem, irmãos, antes de tudo ele vai dizer que Cristo, ele apareceu primeiro para 7, depois para 12, depois para mais de 500 pessoas, e por último para ele mesmo. Ele está dizendo: olha, ninguém pode refutar a ressurreição de Jesus. Irmãos, ninguém conseguiu, ninguém vai conseguir refutar a ressurreição de Jesus. Você pode ir em Israel, um dia eu vou lá, se Deus assim permitir, e lá vai estar um túmulo, irmãos, vazio, vazio, porque ele ressuscitou, porque ele, ao terceiro dia, ele reviveu. Agora entenda algo, Paulo está dizendo: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação. Agora entenda algo, irmãos, nesse dia de hoje, de que a ousadia da pregação de Pedro no Pentecoste, o conhecimento de Paulo por toda a Torá, por toda a Escritura, ou até mesmo a revolução, agora sim, já em Martinho Lutero, ou a elegância da pregação de Charles Spurgeon, ou até mesmo a eloquência de Leonardo Ravenhill, todos esses homens que pregavam, por que não lembrar dos irmãos moravianos, Fernando, que resolveram ir para uma ilha e disseram, quando eles estavam partindo, sabiam que eles não iam voltar, porque eles estavam sendo idos para viver como escravos, para poder pregar a Cristo para aquelas pessoas daquela ilha. Era a única opção que eles tinham, de pregar o Evangelho naquela ilha. Todos esses homens que pregaram, Pedro, Paulo, Tiago, João, todos esses homens teriam pregado em vão, se Cristo, a nossa pregação inclusive, a nossa vida, porque às vezes a gente fala, irmãos, que pregar é subir aqui e falar 30 minutos com um sermão, com um esboço, mas a nossa vida precisa ser uma pregação. Subir aqui, eu até brinco com as pessoas, é fácil, difícil, mas necessário é você pregar na segunda, quando as dificuldades batem na porta, quando as afrontas lhe vêm na sua cara, quando tudo dá errado, quando as pessoas perguntam: onde está o seu Deus? Como a mulher de Jó perguntou para ele: onde está o seu Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Então a nossa vida, irmãos, ela precisa ser uma pregação. E qual é essa pregação? A pregação é que o meu mestre, o meu Deus, o meu Pai, o meu tudo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele está me levando para um lugar eterno. Se a minha vida, se a sua vida não apontar para essas coisas, não dizer isso no dia a dia,
quando você está lá no seu trabalho, quando você está lá no seu dia a dia, ou até mesmo quando você está em família, com a sua família, não importa onde. Sabe, se Jesus Cristo não ressuscitou, Paulo está dizendo, é vã a nossa pregação, logo é vã a nossa vida, é vã a nossa maneira de viver. Se Ele não ressuscitou, nós estamos vivendo uma vida vã, mas eu quero te dizer, Ele ressuscitou. Vale a pena falar dele, vale a pena viver para Ele. Como nós começamos a cantar aqui a canção, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Irmãos, como eu sonho com o dia em que os nossos corpos corruptíveis serão transformados em corpos incorruptíveis. No dia em que Ele vai nos chamar em Mateus para sentar à mesa espiritual com Ele, para sentar à mesa definitiva com Ele. O dia em que Ele vai nos chamar pelo nome. Agora, irmãos, para finalizar, eu gostaria de ler com vocês em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4. Há poder na ressurreição. Há poder na ressurreição de Jesus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo se manifestar, que é a nossa vida, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Coloque suas mãos em direção ao seu coração. Eu quero dar para você e para mim também alguns segundos para você agradecer a Cristo pelo seu sacrifício expiatório, substitutivo e vicário. De verdade, tudo que você tem, tudo que você tem, tudo que você é, tudo, definitivamente tudo, a sua salvação, o seu nome está escrito lá. Só é possível porque um dia Ele morreu no meu e no seu lugar. Porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele está vivo para todos sempre. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele. Eu não sei o seu objetivo, mas o meu objetivo é esse, é de estar lá. O meu objetivo é esse, irmãos, de conhecê-lo, como João disse na sua carta, assim como Ele é. Nós conheceremos. Senhor, nós queremos te conhecer. Não somos gratos a Ti por poder viver essa família. Família dos céus e a família aqui na terra. Somos gratos a Ti, Deus, porque o Seu sacrifício não foi vão. Somos gratos a Ti, Deus, porque o Senhor vive e reina para todos sempre. Somos gratos a Ti, Deus, porque se nós estamos aqui nessa noite, é porque de uma forma tão tremenda o Senhor nos chamou para perto de novo, através da Sua morte e através da Sua ressurreição. Nós queremos declarar isso nessa noite.
Nós queremos declarar isso nessa noite. Ah, Deus, nós queremos dizer isso nessa noite. Não há ninguém como o Senhor. Não há ninguém